Aos 61 anos, a televisão brasileira ganha uma nova casa, a Cidade da TV, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em 18 de setembro de 1950, era inaugurada a nossa primeira estação de TV, a PRF3. A exposição permanente fica na antiga cidade cenográfica Veracruz, onde foi gravada a novela mais longa do Brasil, Redenção, exibida na extinta TV Excelsior entre 1966 e 68. Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? No acervo, homenagens a comunicadores, autores, jornalistas e, é claro, as teledramaturgias. Que orgulho poder entrevistar a mulher que deu o primeiro beijo na televisão. Essa daqui, ó, mas agora ela está aqui do meu lado, a Vida Alves. Conta um pouquinho dessa história do primeiro beijo na TV. É uma história tantas vezes contada que até às vezes eu fico com vergonha. Mas eu tenho a impressão de que o público tem razão de ter curiosidade. Como pode ter sido o primeiro beijo há 60 anos atrás? Eu era essa, hoje eu sou essa. Tá bonitona ainda, gostei. Não preservar essa memória seria uma grande irresponsabilidade. A Vida Alves, que junto com os seus colaboradores, né, se encarregou de preservar isso até aqui, mas disse, olha, eu não vou viver eternamente. Tenho que achar algum lugar. Quando trouxeram para mim que tinha essa possibilidade, eu disse, claro, vamos encontrar um espaço em São Bernardo e nada melhor do que ser aqui no próprio espaço onde nasceu a TV brasileira. A grandiosa história da televisão brasileira passa pelas lentes de câmeras antigas como essa, uma TK-60, muito utilizada pela Globo na década de 60 e 70, inclusive foi uma das primeiras câmeras utilizadas pela TV Carioca, o primeiro passo de uma grande revolução tecnológica. O visitante entra num túnel do tempo, uma viagem pelos figurinos, réplicas e até pelos equipamentos utilizados pelas TVs Tupi, Paulista, Record e Excelsior. Sabá Medeiros foi um dos primeiros câmeras a trabalhar no país e as lembranças emocionam. Eu comecei na TV no ano de 1953. Foi uma época boa na minha vida, na minha carreira, eu não posso esquecer nunca. E sente falta dessa época? Como era operar uma câmera, uma TK, por exemplo? Isso aí... Eu até tenho vontade de chorar. Por que emociona tanto, hein? Qual a sua ligação com a TV? Se emociona? Eu fui câmera há muito tempo, trabalhei com essas câmeras. Com aquelas que estão ali, né, Cleide? E tudo isso era ao vivo. Memórias de uma época em que tudo era feito de primeira. A gente trabalhava quase que ao vivo, né? A gente fazia uma novela gravada em videotape, mas quase que ao vivo. Era bom, era muito bom. Você fazia com muita vontade, né? E não podia errar. Hoje em dia você erra, vai de novo. Erra, faz de novo. Eu esqueci. Antigamente não era assim não, você não podia esquecer, não podia errar. Grandes cantores, enormes produções para a época. Você pode se sentir na plateia, ao som de músicas que embalaram a nação. Qual que é a importância de se relembrar, de se resgatar a memória da TV, Leão? Olha, eu acho importantíssimo. Aliás, eu acho, não é importante, é fundamental. Porque as pessoas... Outro dia, meu Deus do céu, Zusa Homem de Melo, meu querido amigo, ele falou o seguinte, ele falou, Leão, você precisa escrever um livro. Eu falei, por quê? Ele falou, porque só fica na história quem escreve livro. Então, o Chacrinha foi o maior gênio da televisão brasileira nesses 60 anos de televisão e muita gente já não sabe mais quem foi o Chacrinha. E nesse livro seu aí tem alguns capítulos meio sórdidos? Com certeza, com certeza. Aliás, eu não lancei ainda por causa dessa parte sórdida. História de TV, pra gente finalizar. Tem muita história de bastidor, engraçado, coisa que você lembra? Já que a gente está relembrando a história da TV, tem algum bastidor que você lembra que foi marcante? No comecinho da TV Gazeta, eu fazia um programa lá, chamava Capitão Arco-Íris.
Foi o programa que eu estreiei na televisão como ator. E aí a gente pegava o capítulo, decorava a primeira parte, a hora que entrava o comercial a gente decorava a segunda parte. E eu lembro que entrou comercial, só tinha um biscoito que patrocinava. E aí eu peguei o texto e fui decorar a segunda parte. Sentei no chão assim do cenário, de repente eu vejo a câmera em mim, eu vi que eu estava no ar, né? E aí eu comecei a gritar, falei, gente, tá no ar! Puta que pariu! Não tinha como cortar ao vivo? Não tinha como cortar, entendeu? E aí todo mundo gritando, correndo, tentando entrar na postura do personagem e tal. Essas coisas que acontecem na TV ao vivo. Ficou verde mesmo. Eu fiquei verde de verdade. Eu fiz uma novela há muitos anos atrás chamada Roda de Fogo, que eu fazia um deficiente físico, né? E eu trabalhava o tempo todo numa cadeira de rodas. E o último capítulo que eu gravei foi no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Aeroporto Tom Jobim. E nós estávamos gravando há muitas horas. Quando terminou a gravação, eu levantei. Uma mulher passou mal. Modernidade, interatividade e efeitos de última geração. Depois de viajar pela história, hora de mergulhar na tecnologia digital. O futuro da TV já chegou. Da mesma maneira que milhões de brasileiros já encerraram a sua noite no tradicional Boa Noite de Cid Moreira, eu encerro a nossa matéria aqui do lado do grande mestre, o grande locutor do Jornal Nacional. Boa noite.